Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma aula de vinho em formato de podcast. Eu sou o professor Marcelo Vargas, nós vamos rodar a vinheta e já vamos para o conteúdo. Então sejam muitíssimos bem-vindos, sejam muitíssimos bem-vindas. Estamos começando aqui uma aula especialíssima sobre vinho argentino, mais especificamente sobre o Vale de Uco, que é onde hoje estão os melhores vinhedos da Argentina. Mas assim, melhores, muito melhores. São realmente incríveis, são realmente diferenciados, são realmente muito especiais. E não à toa se tornaram tão famosos a ponto de ganharem prêmios e pontuações altíssimas. E assim, gente, é merecido. Eu tô para dizer para vocês uma coisa também. Os vinhos de alta qualidade da Argentina, eles vão surgir a partir dos anos 90. E aonde que eles surgem? Eles vão surgir lá na Argentina, na região do Vale de Uco. É a Catena nos anos 90, a famosa vinícola, né? Catena Zapata, que vai nos anos 90 começar a explorar áreas que eram pouco valorizadas para vinhos, mas que hoje se tornaram as melhores áreas para vinhos na Argentina, que é principalmente no Vale de Uco. E aí vocês podem lembrar de um vinhedo muito famoso da Catena chamado Vinhedo Adriano, que é o vinhedo mais famoso do Catena. Do Catena ou da Catena, né? O Catena é o Nicolás Catena, a Catena é a Vinícola Catena, tá? Então, é o vinhedo mais famoso. E assim, merece a fama, merece o destaque, porque realmente tem uma qualidade muito, muito alta. E a partir dos anos 90, cada vez mais começaram a explorar essa região para vinhos de altíssima qualidade na Argentina. E hoje os melhores vinhos da Argentina vêm de Vale de Uco. E eu já vou explicar para vocês. Inclusive o nome, porque se chama, né, Vale de Uco, a gente vai encontrar em português, às vezes, a expressão Vale de Uco ou Vale do Uco. Certo? Ah, por que Vale de Uco ou Vale do Uco? Bom, por que eu uso Vale de Uco, tá? Porque a Wines of Argentina, quando ela traduz o nome da região para português, ou seja, ela, a Wines of Argentina, chama de Vale de Uco. A Wines of Argentina chama em português de Vale de Uco. Mas vocês vão encontrar também o termo Vale do Uco. Por quê? Quem é o Uco que dá o nome para o vale? A gente já vai olhar onde que é o vale. Então, Uco, na verdade, era um chefe de tribos aborígenes, ou seja, tribos indígenas bem antigas que tomavam conta dessa região. E esse chefe de tribo era chamado de Uco. O nome dele era Uco. Então essa região ficou famosa pelo nome desse chefe que coordenava as tribos nessa região. O nome desse chefe era Uco. Então, Vale do Uco. A Wines of Argentina, né, no espanhol chama de Vale de Uco, e quando traduz para português chama de Vale de Uco. Tá bom, tudo bem. Indiferente se é Vale do Uco ou Vale de Uco, certo? Eu estou usando então de Uco porque é como a Wines of Argentina chama em português, Vale de Uco. Para vocês entenderem então o nome. Um antigo chefe aborígene indígena que comandava a região, as tribos da região, chamada de Uco. Legal. Como que eu sei disso? Como que eu sei disso? Porque eu vou seguidamente para a Argentina pesquisar e entender como funciona. E mais do que isso, tem publicações que contam essa história de forma muito legal, inclusive. Tá? Eu já mostro para vocês alguns desses livros legais para quem quer entender mais sobre vinho argentino e tudo mais. Eu também sou responsável pelas aulas de Argentina no curso de sommelier profissional na BS Rio Grande do Sul. Então, eu pesquiso muito sobre vinho argentino, eu amo vinho argentino, eu amo a Argentina como um todo. Certo? Pois bem, nasce
o nome Vale de Uco. O que importa para a gente, até mais do que o nome, é a gente olhar aqui e ver grandes vinhos vindo dessa região. Há pouco tempo agora, super premiado pelo Guia Descorchados, né, o famoso Cruachan, Susana Balbo, que é uma das grandes enólogas da Argentina, os irmãos Michelini fazendo vinhos incríveis, a Rutini. E se vocês derem uma olhada aqui, a gente vai ter vinhos especificados, ó, Vale de Uco, né? A gente vai ter especificado daqui a pouco, então eu vou dar um zoom aqui para vocês darem uma olhada, ó. Daqui a pouco tu olha aqui especificado Tupungato. Daqui a pouco tu olha aqui especificado Pará de Altamira, Vale de Uco. Aí vocês olham aqui, então, tá, mas espera aí. O que isso significa, Marcelo? É Vale de Uco? É Tupungato? É Gualtajari? É Pará de Altamira? É São Pablo? O que é esse monte de nome? Bom, já vamos explicar. Tudo está dentro de uma grande área chamada Vale de Uco. A Wines of Argentina chama de Vale de Uco. Ok, traduz para o português como Vale de Uco, a gente vai chamar de Vale de Uco. Os ingleses, né, os americanos chamam de Uco Valley. Né? O inglês é muito mais fácil, de modo geral, né? Então, Uco Valley. Então a gente vai chamar de Vale de Uco, tá bom? Então quem quiser chamar de Vale do Uco também, não tem problema. Pode chamar de Vale do Uco. Mas, a ponto dessa região não só fazer vinhos de altíssima qualidade, como também estar hoje entre as principais regiões para enoturismo do mundo. Inclusive, pela segunda vez, uma vinícola aqui de Vale de Uco ganha como a melhor vinícola do mundo, competindo com todas as vinícolas do mundo. A Bodega Zuccardi Pedra Infinita. E, gente, essa vinícola, ela é simplesmente espetacular. Ela é linda. E é um projeto novo da Zuccardi. Porque a Zuccardi tem a sua vinícola, a sua sede também em Mendoza, na área de Maipu. Por quê? Porque Vale de Uco é uma área de altitude de Mendoza. A gente já vai explicar tudo isso para vocês. Ou seja, Mendoza é a principal província de região de produção de vinho da Argentina. Dentro de Mendoza, a principal área é Vale de Uco. Bodegas Pedra Infinita é um projeto simplesmente incrível, com vinhos espetaculares da Zuccardi, e que montou essa vinícola que é uma das maiores experiências enoturísticas realmente que existe hoje no mundo. E a vinícola, ela é espetacular, com uma integração incrível com o terroir, com o lugar. E realmente vale todo esse destaque. Vale toda essa citação. Realmente é incrível. É incrível. E ela ganhou 2 vezes. Tá, quem premiou, Marcelo? Então, uma das publicações mais importantes do mundo, que é a The World's 50 Best. A The World's 50 Best é aquela publicação, inclusive, que elege os 50 melhores restaurantes do mundo, que é a principal publicação de ranking de restaurantes no mundo. E aí ela começou agora, alguns anos atrás, também a ranquear as 50 melhores vinícolas do mundo, na qual já 2 vezes a Zuccardi Pedra Infinita, lá em Vale de Uco, ganhou como melhor. Só que não é só a Zuccardi, gente. Lá já tem projetos incríveis para se visitar. Incríveis. A ponto, inclusive, deles compararem já hoje o Vale de Uco como Napa Valley nos Estados Unidos, que a gente sabe que é a maior referência de enoturismo hoje no mundo inteiro. É o Napa Valley. Estrutura, vinícolas, experiências, restaurantes. Você vai no Napa Valley, você tem experiências enoturísticas de todos os estilos pensáveis e imagináveis. Vinícolas temáticas, vinícolas de integração com a natureza. Bom, enfim, né? Quem não conhece o Napa é a maior referência de enoturismo no mundo. Tanto, só para vocês terem ideia do Napa Valley, olha só. Quando eu fiz o meu mestrado lá na Itália, quando a gente estudava mercado de vinhos no mestrado, a referência para a gente estudar outros mercados de enoturismo era o Napa Valley. Olha como o Napa é importante. Agora vocês imaginem que hoje o Vale de Uco já está sendo comparado com o Napa Valley no sentido de enoturismo. E porque realmente os investimentos de vinícolas na região é
incrível, é espetacular. Quem já visitou Bodegas do Card Pedra Infinita, quem já visitou o projeto da Vines, quem já visitou a Salentine, quem já visitou a Andeluna, quem já visitou... Gente, é uma vinícola mais incrível que a outra. E com vinhos realmente espetaculares. Ou seja, então não só vinhos de alta qualidade, como também projetos enoturísticos muito, muito destacados. E a gente sabe que um alimenta o outro. Projetos de turismo de alta qualidade, chama o turista vai lá, se o vinho é bom, gosta dos vinhos, e assim sucessivamente criou um ciclo muito, muito interessante de destaque para a região como um todo. Mas a região começa o seu destaque pela qualidade dos vinhos. Então não à toa que quando hoje, por exemplo, a gente vai provar um vinho como o Grande Inimigo Gualtajarri, que é um dos vinhos hoje mais icônicos do Vale de Uco, ele é um vinho que ele realmente ele expressa muita qualidade e ele entrega muito o que a região pode proporcionar no sentido de terroir. E, claro, daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre o vinho, a gente presta um pouco mais de atenção nas características sensoriais como um todo e vai associando um pouco desse perfil sensorial de Vale de Uco, porque realmente é super destacado, é super referenciado e vale, tá? Vale conhecer a região. É na Argentina, pertinho aqui do Brasil, né? A Argentina agora está passando por mais uma crise econômica muito forte, então não está muito, tá menos caro visitar essas regiões e cada vez com mais estrutura e com mais investimento. Tá, Marcelo, mas da onde vem esse investimento? Da onde eles estão tirando esse dinheiro? Eu vou deixar aqui para vocês poderem ver o vinho, tá? Da onde eles estão tirando esse investimento? Da onde está vindo todo? Se a Argentina está em crise, esse investimento, gente, vem muito de capital externo, principalmente de franceses, italianos, europeus como um todo, né? E tem outros projetos ali super interessantes. Então, e assim, outras grandes vinícolas, principalmente do Velho Mundo, da Europa, elas investem aqui porque vem o potencial todo que a região tem. Né? Então, a região tem um potencial muito grande, certo? Vou mudar aqui um pouquinho o foco para vocês verem um pouquinho melhor. Aqui, pronto. Vocês conseguem ver melhor aqui a garrafa, né? Aqui, ó. Putz. Ó, bonitona aqui para vocês. Ah, beleza. Bom, deixar aqui vocês conseguem ver. Vai ficar aqui. Aí, bonitinho isso. Tá. Bom, mas estamos falando então de uma região super destacada. Qualidade de vinho, um terroir muito favorável para vinhos de alta qualidade. Mas aonde fica isso, né? Com projetos enoturísticos incríveis. Aonde fica esta região? Fica na... Olha, já vou começar a organizar as ideias. Fica na província de Mendoza. O que é província de Mendoza? Província na Argentina é como se fossem os nossos estados aqui no Brasil, certo? Então, na província de Mendoza. A província de Mendoza, gente, é uma província grande que tem várias áreas de vinhedos diferentes. Em vários diferentes departamentos, em vários diferentes distritos. Eu já começo a explicar isso para vocês. Então, Mendoza é uma grande área, aonde produz aí quase 90% de todo o vinho argentino. Então, quase todo o vinho argentino vem aqui dessa grande província chamada Mendoza. Dentro da província de Mendoza, a gente tem a capital da província, que é uma cidade chamada, um distrito chamado Mendoza. Então, a província toda tem o nome de Mendoza, a cidade tem o nome de Mendoza. Por isso que às vezes confunde, né? Ah, eu estou hospedado em Mendoza e vou visitar as vinícolas de Mendoza. Então confunde um pouquinho porque o nome é igual. É um modelo europeu, né? Na Europa é assim, né? Você tem as províncias e a província, a cidade, que é a capital da província, tem o mesmo nome da província. Então aqui na Argentina também é assim. Então tem a província de Mendoza, tem a cidade de Mendoza. É onde a gente vai ficar hospedado normalmente, tá? Bom, a região de vinho na Argentina começou em volta da cidade de Mendoza e foi crescendo. E aí, áreas como foram surgindo áreas famosas, né? Como Maipú, como Luján de Cuyo, né? Como a área leste de Mendoza. E os vinhedos foram se espalhando, cada vez mais vindo em áreas mais distantes. Depois começou a surgir a área de San Rafael e tudo mais. Pois bem, Vale de Uco é uma região agrícola já há muito tempo explorada.
há muito tempo supervalorizada. E vocês percebam que Vale de Uco, que é essa área aqui, eu vou limpar o mapa e vou marcar de novo, tá? Vale de Uco fica aqui, ó. Então, Vale de Uco fica na província de Mendoza, na área mais oeste, já subindo a Cordilheira dos Andes. Então, a gente está falando aqui de uma distância aí, mais ou menos aí de 60, algo em torno disso, né? 50, 60 quilômetros começa o Vale de Uco de Mendoza, da cidade de Mendoza. Só que já é subindo a Cordilheira dos Andes. Então aqui era uma área que era muito extensa em território, uma área muito valorizada para a agricultura, mas áreas muito baratas. Só que as frutas e as hortaliças, as verduras aqui, principalmente as frutas, sempre foram muito valorizadas. Eram frutas com muito sabor, eram frutas com muita intensidade, eram frutas muito valorizadas. Mas áreas muito extensas, muito grandes para a produção agrícola. Começou, né? Aí vamos lá, início do século XX, mais ou menos, ali começo de 1900, começaram a implantar vinhedos aqui. Mas vinhedos para vinhos baratos, de grande volume. Por quê? Porque era distante da cidade de Mendoza, onde ficavam as vinícolas. As vinícolas ficavam em volta de Mendoza. Né? E aí começou, principalmente quando começou uma grande expansão, nesse pequeno distrito aqui chamado Luján de Cuyo. Então as vinícolas ficavam centradas, as melhores vinícolas ficavam aqui em Maipú e Luján de Cuyo, que ficam em volta ali em volta da cidade de Mendoza. Então, os vinhedos que foram implementados em Vale de Uco, eles eram para vinhos genéricos, para vinhos baratos, vinhos de volume. Então, daqui a pouco, eles começaram a criar uma grande cooperativa aqui. Isso aí estamos falando na metade aí do século XX. Falando aí em torno aí de 1950, 1960. Eles criaram uma grande cooperativa aqui em Vale de Uco para vinificar essas uvas que eles plantavam aqui na região. E eles vendiam esse vinho a granel, barato, para as grandes vinícolas ali próximo à cidade de Mendoza. Beleza. Por que isso? Porque a Argentina sempre foi um grande consumidor de vinho. A Argentina consumia muito vinho. Tanto que até hoje, gente, a Argentina é um dos maiores países produtores de vinho. Para vocês terem ideia, tá? 3/4 de toda a produção da Argentina é consumida na própria Argentina. Ou seja, 75% de todo o vinho até hoje feito na Argentina, ele é consumido dentro da própria Argentina. Então, lá nos anos 50, 60, quando o volume de consumo per capita da Argentina girava aí na faixa dos seus 70, 80 litros, sim, a Argentina já consumiu 80 litros per capita por habitante. Lá nos anos 60, anos 70, tá? Consumiam muito. Até hoje consomem bastante, mas já consumiam muito. Então hoje estão na faixa dos 30 litros. Caiu muito, né? Faixa de 30 litros, que é um absurdo, 30 litros. Mas já consumiram, né? 3 vezes quase isso. Pois bem, Vale de Uco, então, tinha vinhedos, produzia vinho, mas vinho barato para vender barato para outras áreas mais famosas. Só que aí nos anos 90, o que aconteceu? E aqui a gente dando uma ampliada nesse mapa, para a gente dar uma entendida aqui como funciona, né? Então, dentro de uma grande região toda chamada Cuyo, tem uma província chamada Mendoza. Dentro da província chamada Mendoza, nas áreas de maior altitude, subindo a Cordilheira dos Andes, a gente tem uma grande área chamada Vale de Uco. Tá? Bom, mas a Argentina, então, um grande consumidor de vinho, um grande produtor de vinho para atender essa demanda toda, uma vez que eles consomem muito. Vale de Uco começou, né, aos pouquinhos vir ganhando uma relevância. Mas o que acontecia? Era muito caro produzir vinho em Vale de Uco de alta qualidade. Então as regiões mais próximas da capital, Mendoza, da cidade de Mendoza, que acabavam ganhando destaque, ficavam com as vinícolas e tudo mais. E isso foi, com o tempo aí, se desenvolvendo lentamente. Mas o que acontece com a área de Vale de Uco? Vale de Uco é uma área de altitude, de grande altitude.
E com o passar do tempo, principalmente a partir dos anos 90, com um fenômeno que aconteceu por causa da bodega Catena Zapata, do Nicolás Catena, foi que ele começou a entender que essa área chamada Vale de Uco, que é uma área que fica em altitude, porque os vinhedos, e aqui vocês estão vendo um pouco das regiões, né? A gente tem Mendoza dentro dessa macro região chamada Cuyo, e que vão ter os seus vinhedos mais ou menos aí de 500 metros de altitude a 2.000 metros de altitude. E aonde estavam os vinhedos principais nos anos 90? Estavam em menor altitude, ali volta de Maipu, 600 metros, né? A partir de 500 metros até 700 metros de altitude. Só que Vale de Uco, os vinhedos partem de 1.000 metros de altitude, ou seja, é quase o dobro. E Catena Zapata, nos anos 90, quando começou a revolução do vinho argentino, ele começou a entender que Vale de Uco tinha uma qualidade muito alta para uvas de nível internacional. E ele implementou lá um vinhedo muito famoso, que é hoje o vinhedo mais famoso da Argentina, chamado Vinhedo Adriana, que fica em Gualtajarri. Eu já vou mostrar para vocês isso. Então ele implementou isso nos anos 90 e começou a explorar essas uvas de maior altitude do Vale de Uco. Por quê? O que acontece em maior altitude? A temperatura média cai, a amplitude térmica aumenta, ou seja, dias quentes ensolarados, noites frias. O solo de Vale de Uco é muito rico em carbonato de cálcio. É um solo pedregoso com uma boa drenagem, com uma boa profundidade. Consegue reter muito bem a água, mas chove pouco. Mas tem muitos rios com bastante possibilidade de irrigação. Mas mais do que tudo, estendia o ciclo da videira. As uvas eram colhidas um pouco mais tarde. Mas as uvas também ficavam com a casca mais grossa, ficavam com mais intensidade de cor, as uvas ficavam com uma acidez mais destacada, um caráter de aroma mais fresco para os vinhos, mas com uma estrutura tânica muito presente, com bastante tanino, mas taninos bem macios, com bastante intensidade aromática, porque o terroir favorecia para isso. Ou seja, começaram a se ter as melhores uvas para vinhos da Argentina vindos daqui. Isso nos anos 90, gente. E a partir dos anos 90, começou a se entender que a qualidade do vinho vindo daqui de Vale do Uco era muito alta. E o que começou? Os produtores a cada vez mais buscar as uvas dessa região e implementar novos projetos, novos vinhedos, começaram a modernizar os vinhedos, a chegar ao ponto que estamos falando aqui, né, de 2017 para 2018, né, pela primeira vez na Argentina, um vinho vai ganhar 100 pontos Robert Parker. Pela primeira vez. Porque Robert Parker, né, um crítico muito famoso, cria uma publicação chamada Wine Advocate. Então, a partir dos anos 80, Robert Parker fica muito famoso para o mundo, sempre dando notas muito altas para vinhos de alta qualidade, vinhos concentrados. E a Argentina nunca teve um vinho 100 pontos Robert Parker. O Luiz Gutierrez, que é o degustador de Argentina, de todos os vinhos, na verdade, de língua espanhola, né, Espanha, Argentina, Chile, da Wine Advocate, ele, em 2018, ele dá 100 pontos pela primeira vez para um vinho argentino, de Vale de Uco, que foi o vinho que a gente vai provar daqui a pouco, o Gran Inimigo Gualtajarri 2013, Cabernet Franc. Só que não só isso, ele também dá 100 pontos para um vinho de Malbec de Vale de Uco, que é um vinho da Catena Zapata. Então, esses dois vinhos feitos por um enólogo, que é hoje o cara mais famoso da Argentina, chamado Alejandro Vigil. Aliás, que acabou de assumir a presidência da Wines of Argentina e vai, né, tomar a frente aí por algum tempo da Wines of Argentina, que é a entidade responsável por fazer a divulgação, promoção, enfim, dos vinhos da Argentina para o mundo inteiro. Esse cara, ele é o enólogo-chefe da Catena Zapata até hoje. E ele montou um projeto dele, chamado Aleana, que faz os vinhos É o Inimigo e Gran Inimigo. Né? Que é Aleana, é Alejandro e Adriana.
Quem é a Adriana? A Adriana Catena, aquela mesma que deu o nome pro vinhedo Adriana lá em Vale do Uco. Mas enfim, a gente já conta essa história também para vocês. Então esse cara, ele começa a fazer os vinhos dele na Aleana, né? Bodega Aleana, que faz o El Inimigo e o Grande Inimigo, e também é um enólogo-chefe da Catena com outro perfil de vinho. Então o cara é um fenômeno, né? O cara realmente é extremamente competente, o cara é uma referência. Então Alejandro Birril é realmente uma referência. E os dois vinhos que ganham 100 pontos Parker é dele. E são vinhos bem diferentes, tá, gente? E assim, merece, não merece, eu não vou entrar no mérito. Agora são dois grandes vinhos. E que vinhos são esses? Foi o Grande Inimigo Gualtajarri, 2013, e foi o Malbec Riverstones do Vinhedo Adriana, 2016. Então, no mesmo ano, dois vinhos argentinos, não um, mas dois, pela primeira vez ganham 100 pontos Parker. Só que um de Cabernet Franc, o Grande Inimigo Gualtajarri, e um de Malbec, o Riverstones do Vinhedo Adriana. Mas o que esses vinhos têm em comum? Aqui começa a gente entender o pulo do gato. Aqui a gente começa a entender o porquê disso. Esses dois vinhos vêm de uma área chamada Gualtajarri, que fica em Vale de Uco. O Vinhedo Adriana, que foi o primeiro grande vinhedo de Vale de Uco, e o Cabernet Franc, que fica num vinhedo bem próximo ali, não muito distante do Vinhedo Adriana. Pois bem, a partir daqui, a gente tem que parar. Bom, já era desde os anos 90. E se esses vinhos ganham 100 pontos, alguma coisa esses vinhos têm, porque 100 pontos é chamado, na visão deles, da Wine Advocate, como o vinho perfeito. Como o vinho perfeito. Bom, é o vinho perfeito na visão deles, mas eu no mínimo vou questionar isso. Bom, isso deve ter qualidade, né? Os caras estão dando 100 pontos. Bom, então a partir daqui, o que já era bom, ficou além de bom, muito caro. Porque hoje, Vale de Uco é o grande oásis do vinho argentino. E mais do que isso, o Catena, ele falou, bom, nos anos 90 ele começa o processo de mudança e começa a explorar comercialmente de forma competente o Vale de Uco. Certo? Pois bem, vai começar a explorar, continua explorando cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, cada vez entendendo melhor cada área, cada vez entendendo melhor cada parcela, cada vez explorando melhor cada parcela e mais do que isso, cada vez mais vinificando áreas específicas cada vez menores. Por quê? Porque se tu tem uma uva de uma determinada área e vinifica separado, tu consegue entender bem o perfil daquela área. Se tu pega a uva de diferentes áreas e vinifica junto, tu vai pegar as características de várias áreas e vai ter uma característica final que é o misto de vários lugares. Quando tu tem uva de um único local, tu começa a entender o que aquele local pode entregar de características nos vinhos. E aqui começa também o que a gente vai chamar hoje de áreas específicas. E começam a surgir diferentes indicações geográficas na Argentina, valorizando áreas diferentes de Vale de Uco. Mas para a gente chegar aqui nessas áreas, vamos entender um pouquinho aonde fica e um pouco das características de Vale de Uco. Então vamos lá. Vamos começar pegando a província de Mendoza, tá aqui nesse mapinha bonitão para vocês. Aonde vocês estão vendo verdinho nesse mapa são as áreas dos vinhedos, certo? As áreas dos vinhedinhos, aqui para vocês, bonitões, certo? A gente parte da cidade de Mendoza, que é a capital. Aqui. Então, aqui está a cidade de Mendoza. Aonde está o Vale de Uco? Mais ou menos aí a 60 quilômetros vindo a sul, na verdade sudoeste, a gente começa a subir a Cordilheira dos Andes. E a gente chega numa área que é uma área bastante árida, bastante desértica, e que vai ser bastante... Visualmente ela é bastante árida. Só que daqui a pouco, conforme, se vocês vão, né, que vocês vão sair de Mendoza, capital, e vocês vão indo em direção ao Vale de Uco, vocês logo que passam Luján de Cuyo, vocês começam a ficar tudo bem agreste, tudo bem árido. E aí vocês vão rodar um tempo, dá mais ou menos 1 hora de carro. E quando vocês começam a chegar no Vale de Uco, daqui a pouco começa uns oásis verdes de vinhedos, de área de
agrícola como um todo. Por quê? Porque aqui a gente tem muitos rios que cruzam essa região e esses rios com água e que vai ser usada para irrigação, para produção de alta qualidade aqui nessa região. Então, o que antigamente era algo distante, era algo mais difícil, começou cada vez mais a se tornar algo diferenciado, com solos específicos, já vou mostrar para vocês, com altitude diferente, com pouquíssima chuva, então nós estamos falando aí algo em torno de 200, 300 milímetros por ano, pouquíssima chuva, mas com bastante água para irrigação. E essa água, né, não digamos que tem água em sobra, não é isso, mas tem uma água suficiente aí para irrigar os vinhedos. A água é sempre um problema na Argentina, em Mendoza principalmente. Mas na área, se vocês olharem aqui as áreas de vinhos na Argentina, vocês vão ver, por exemplo, que bem no sul, em São Rafael, os vinhedos chegam a 800, 900 metros de altitude. Se a gente pegar as áreas em volta de Mendoza, né, por exemplo, aqui, Maipú, Luján de Cuyo, os vinhedos chegam a 1.000, 1.100 metros de altitude. Agora estão indo um pouquinho mais. Quando a gente fala de Vale de Uco, gente, os vinhedos hoje já estão indo a mais de 2.000 metros de altitude. E olhando um mapa, aí pegando um corte, literalmente norte-sul, então aqui é norte, aqui é sul, só para a gente pegar essa referência, partindo de Mendoza capital, a cidade de Mendoza, os vinhedos então começaram a crescer aqui, né, em volta de Maipú e em volta de Luján de Cuyo, são duas cidades aqui em volta. Com o passar do tempo, então foram subindo a cordilheira. E aí começaram a vir a Vale de Uco. Aqui a gente está falando de Vale de Uco, ó. Até um pouquinho maior, né? Podemos até descer aqui até o departamento aqui de São Carlos, tá? Então aqui é Vale de Uco. Então começou também, além de vir mais para o sul, a subir a cordilheira. E aí começa aquelas várias influências de terroir específicos que eu falei para vocês. Gualtajarri é hoje o vinhedo de maior altitude aqui de Mendoza. Tá? Digamos de maior altitude, maior consistência, né? A gente já tem os Payata, que já vai passando um pouquinho de 2.000 metros. A última vez que eu estive na Argentina, eu estive visitando esses vinhedos, né? E são realmente incríveis, são espetaculares. É realmente incrível, assim, tudo que está acontecendo em Mendoza, mas principalmente em Vale de Uco, esses vinhedos de maior altitude. Então se descobriu aqui áreas muito favoráveis para a produção de vinho de alta qualidade. Muito, muito favorável. Só que então são áreas de maior altitude. São áreas simplesmente lindas e que formam esse cenário aqui. Quando a gente está em Vale de Uco, a cordilheira, ela está o tempo inteiro à nossa volta. E assim, emoldurando toda a região. Parece que a gente consegue alcançar a cordilheira. Parece que a gente consegue tocar na cordilheira. Porque a gente está vendo ela aqui toda. Porque a gente tá falando que a gente está aqui a 1.200, 1.500 metros de altitude. Então a gente, olhando a cordilheira, passando disso, a gente está vendo muito perto dela, a gente está vendo a neve eterna nos picos, a gente está olhando, é realmente muito lindo. Então áreas que a gente está em áreas de altitude, mas áreas amplas, tu vendo a cordilheira ao fundo, então todo o oeste da região vai ter cordilheira, e tu olhando a cordilheira indo em direção ao norte, indo em direção ao sul, lindamente. É divino, é maravilhoso. E essas áreas que eram áreas, então, que a partir dos anos 90 começaram a ser exploradas como áreas de vinhedos de alta qualidade, também começaram a ser exploradas para projetos de vinícolas na região de altíssima qualidade. E aí, em vez de levar as uvas para ser vinificadas lá em volta de Mendoza capital, começou a se vinificar aqui. E começou a se explorar novas áreas aqui. E começaram a trazer o turista para cá. E aí tudo isso foi, claro, parte de ter alta qualidade. Se não tiver qualidade, não adianta, né? Não adianta só ser bonito, ser legal. O consumidor compra uma vez, o vinho é ruim, não compra de novo. Hoje não, a gente está falando da principal região produtora de qualidade do vinho argentino. Pois bem, uma região linda, uma composição de solo muito peculiar. E por que esse solo é muito peculiar? Porque os solos de Vale de Uco,
A Cordilheira dos Andes, ela é formada por movimento de placas tectônicas. Então as placas, elas se movimentam e vão formando, eu vou mudar um pouquinho de câmera aqui, né? As placas tectônicas, elas estão aqui, né? Abaixo da superfície, né? De superfície da Terra. Elas estão se movimentando e tem movimentos das placas que de vez em quando elas se encontram, né? Uma sobrepõe a outra, assim, vai formando diferentes, né, altitudes. Os terremotos que tem seguidamente, né, em volta da Cordilheira dos Andes são movimentos das placas tectônicas. Então, a Cordilheira dos Andes, ela foi se mexendo e se formando durante milhões de anos. A Cordilheira dos Andes hoje passa de 6.600 metros de altitude. Claro, os vinhedos do lado argentino estão até 2.000 metros. Né? Se a gente for para o norte, na região de Salta, já passam de 3.000 metros. Mas a cordilheira vai a 6.000, só que 6.000 no pico do Aconcagua é muito frio, né? Então não tem vinhedo lá. Mas hoje já, então, em Mendoza passando de 2.000 metros e lá no norte da Argentina passando de 3.000 metros. Pois bem, esse movimento de placas tectônicas, ele não para. Ele está constantemente acontecendo durante milhões de anos. A gente às vezes não percebe porque a nossa passagem aqui pela Terra é muito pequena, muito curta versus tudo isso que aconteceu. Só que esse movimento continua acontecendo. Então, a Cordilheira dos Andes está se mexendo e ela está trazendo diferentes composições de solos do movimento dessas placas tectônicas. Então, essa cordilheira começa a se decompor, começa, né, a ter avalanches, o que é mais alto começa a cair, começa a criar outros picos, isso durante milhões de anos. E isso que a gente chama, esse movimento, essa formação de solos, de movimentos da altitude em direção às partes mais baixas, é os chamados solos coluviais. Solo coluvial é isso. Então pensa a Cordilheira dos Andes, começou a crescer, continuou se mexendo, uma parte dela começou, né, a escorrer, literalmente, pedras vão rolando, o solo vai se movendo para a parte mais plana, vai criando outros picos. Isso é o chamado solo coluvial. A Cordilheira dos Andes, ela mantém gelo, neve, durante os períodos mais frios. Com o verão, ela começa essa neve a derreter. Essa neve que começa a derreter, começa a criar rios. E esses rios vão pegando essas pedras e vão arrastando essas pedras, esse solo, em direção às áreas ainda mais planas. Então, esse solo do movimento dos rios, que a água vai levando de um lado para o outro, e esse solo vai ter areia, vai ter argila, vai ter pedras, vão ter, né, uma composição muito ampla de características. É os chamados solos aluviais. São solos sedimentares aluviais. Pois bem, e essas águas, elas vão se espalhando um pouco mais, e depois essas águas também podem infiltrar, ter áreas, né, águas em partes mais baixas, né, subterrâneas. Pode ter pequenas formações de pequenos movimentos de água, enfim, que vão formar depois os chamados solos fluviais. Qual é o perfil de solo de Vale de Uco? É a mistura de tudo isso. Mistura solos coluviais, num primeiro momento, mistura depois solos aluviais, depois solos fluviais e mais do que isso. Além de ter solos com diferentes texturas é mais fino, como por exemplo argila, até um pouquinho mais grosso, como pedras, pedregulhos, também tem um solo muito rico em carbonato de cálcio. Ou seja, solos de diferentes formações, solos de diferentes texturas, solos com uma boa profundidade e com presença de carbonato de cálcio. Carbonato de cálcio é um solo um pouco mais frio e um solo que favorece a acidez dos vinhos. É um solo também com pH, né, um pouquinho mais básico, é um solo que favorece vinhos com maior acidez como um todo. Por causa que é um solo mais frio e um solo que tem um pH um pouquinho diferente. Então, olhem o que é esse solo. Essa foto que eu fiz em 2018, lá em Vale de Uco. Olha a cordilheira ao fundo. E aí eu deixei essa foto para vocês verem o tamanho das pedras. Olha o meu tamanho, olha o tamanho do meu pé versus o tamanho das pedras. Olha como tem pedras também enormes. Então, quando eu chamo essas texturas, são diferentes, quando são pedras, são diferentes tamanhos de pedra. Mas percebam a cor dessa pedra, como é uma pedra bem mais esbranquiçada. É essa presença de carbonato de cálcio aqui da região. Opa, deixa eu botar aqui. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ficar mais fácil, né? Fica mais fácil aqui com a apresentação. Ótimo, tá?
Então, o que eu mostrei aqui para vocês? Olha só. Olha o tamanho das pedras. Olha como as pedras são claras, né? Então, o que a gente está vendo aqui nessa coloração é exatamente isso. São essas pedras ricas em carbonato de cálcio. Então, eu estava falando, essa foto fiz em 2018, e olha aqui como, mesmo assim, olha como é agreste. Olha como é. Vocês estão vendo aqui esses tubinhos passando, ó. Isso aqui é a irrigação. E com o passar do tempo, como a água também está ficando mais escassa, e está vivendo momentos de aquecimento global no mundo como um todo, o que está acontecendo? Eles precisam também economizar melhor a água, investir melhor, né, no como vai irrigar e até para a própria videira se desenvolver um pouco melhor. Então, olha que interessante. Então, essa presença, composição de diferentes texturas de solo, primeiro, é um solo com uma boa drenagem, com uma boa profundidade, muito rico em carbonato de cálcio, diferentes texturas e diferentes formações. Ou seja, coluviais, aluviais, fluviais e que vão tendo carbonato de cálcio aí como um dos protagonistas. Solos com diferentes características. E aqui começou um segundo momento do Vale de Uco a partir dos anos 2000. Então, olha que interessante, certo? Olha que interessante, sim. Que foi começarem a explorar diferentes áreas de Vale de Uco, porque tinha diferentes composições de solos e diferentes altitudes. Olha que interessante, né? Olha que legal isso, né? Olha que bacana, olha que, né? Sim, olha que legal. Pra gente começar a pensar. Tá, mas eu vou responder, aí a gente entra agora nessas diferentes áreas de Vale de Uco, para vocês começarem a entender, né? Tá, por que Vale de Uco? O que é Tupungato? O que é Gualtajarri? Vou explicar isso agora para vocês, tá? Vamos começar a segmentar o Vale de Uco. Até agora a gente falou do Vale de Uco como um macro. Mas para eu falar sobre isso, eu quero responder algumas perguntas de vocês. Então vocês podem colocar aqui perguntas que eu vou responder algumas agora e depois a gente volta aqui para entender as áreas de Vale de Uco, tá? A Simone perguntou, professor, o frio nessa altitude não dificulta o amadurecimento da uva? Então, depende da altitude, tá, Simone? Porque como aqui nós estamos falando de altitude até, vamos lá, pegar uma média de 1.500 metros de altitude, que vai de 1.000 a 2.000, ela estende o período de amadurecimento, tanto que vai colher um pouquinho mais tarde, desacelera um pouco o ciclo da videira e vai, né, ter um amadurecimento da uva um pouco mais lento, mas amadurece muito bem, porque chove pouco, e o que a gente tem aqui? Muita insolação, muitas horas de sol. Como é um pouquinho mais alto, fica um pouco menos quente, mas de modo geral, Mendoza é quente e é seca. Então se torna aí uma série de fatores muito favoráveis para o amadurecimento de uvas de altíssima qualidade. Tá. A Tatiane perguntando, tá, mas o carbonato não alcaliniza o solo? Sim, mas na verdade não a ponto, e até é por alcalinizar um pouco mais o solo, para o solo ficar um pouco mais básico e menos ácido, que também favorece a acidez da própria uva, ou seja, da preservação ácida, e também tem uma série de fatores aqui, né? Não é só o solo mais frio, não é só o solo um pouquinho mais alcalino, não, é uma série de fatores que também favorecem, mas o solo um pouquinho com um pH um pouquinho mais alto, né? Um pouquinho menos ácido o solo, favorece um pouco. E a gente tá falando de mudanças pequenas também, né, Tatiana? A gente tem que cuidar um pouquinho que não fica, o solo aqui não vai ficar extremamente alcalino, tá? Mas fica menos ácido e aí favorece a acidez da uva. Tá, deixa eu ver mais perguntas aqui que estão bem legais, perguntas de vocês. O pessoal falando que tá gostando bastante da aula, bababá, legal. O pessoal falando que tá gostando de estudar. A Fernanda, essa questão de solos, trazer mais acidez, resolve um dos problemas dos vinhos argentinos, amadurece rápido e não tem acidez. É exatamente isso que a gente tá falando, que essa região favorece, Fernanda. E assim, Catena falou isso. Catena agora, coisa de 4, 5 anos atrás, Catena falou: o futuro da Argentina, do vinho de alta qualidade, é cada vez maior altitude, porque está ficando mais quente e a Argentina ela é seca e muito quente. Então precisa procurar altitude para compensar um pouco, né, esse frescor que os vinhos perdem com o tempo. Né? Porque é muito quente, muito seco, os vinhos amadurecem, as uvas amadurecem muito rápido, o vinho fica um pouco mais alcoólico, um pouco mais pesado. A altitude exatamente compensa essa falta que muitas vezes as áreas mais quentes vão ter.
A Patrícia falou, professor, eu reparei que as barreiras são mais baixas. Isso se dá por questão climática? Por várias questões, Patrícias, tá? É bom, é sempre a implementação de uma videira, depende de muitas questões, certo? O que aqui, de modo geral, eles querem aproveitar mais a água. Esse é um dos fatores, né? Então, as videiras mais baixas, as videiras vai fazer uma canopia um pouco mais baixa, tem bastante insolação, então tu não precisa criar uma grande estrutura né, de canopia para absorção de radiação e fotossíntese e tudo mais. Então, sim, eles vão aproveitar as videiras com conduções um pouco mais baixas, até um pouquinho mais espaçadas, exatamente para ter um melhor aproveitamento da água. Mas, claro, isso tudo depende da área, né? Não vai ser um cálculo de como vai ser a implementação do vinhedo, vai depender muito do local. Maior ou menor, primeiro composição de solo, textura, maior abundância ou menor abundância de água. Tem diferenças também na parte da chuva. Então, por exemplo, chove pouco, mas tem áreas que chovem 150 milímetros em Vale do Uco. Tem outras áreas que já chovem perto de 400. Ah, 400 ainda é pouco. Mas né, quase 3 vezes das áreas que chove 150. Tem algumas áreas que chove mais no verão, que favorece, né, solos com boa drenagem. Então, o que chove infiltra e consegue manter um pouco mais aquela água ali. Então, bom, enfim. Então, depende de vários fatores aí, mas foi boa pergunta. O Marcelo falando, guardadas as devidas proporções, dá para fazer um paralelo com a Borgonha na questão de parcelas? Então, Marcelo, fazer paralelo com a Borgonha sempre é muito difícil, mas a gente pode pegar uma inspiração na Borgonha. Que a Borgonha é a maior referência de parcelas, de valorização de áreas específicas para terroir para vinho no mundo. Digamos que, né, com o futuro vai ter uma capacidade muito grande. Por exemplo, o Vinhedo Adriana, a capacidade é de fazer algo parecido. O Vinhedo Adriana hoje, ele já é totalmente parcelado e vinifica áreas separadas e cada vez mais caros os vinhos. Aquele vinho que eu falei para vocês chamado Riverstones, que ganhou 100 pontos do Parker, que é o Vinhedo Adriana, Catena, que fica em Gualtajarri, inclusive, né? Fica também aqui na mesma área. Ele é um vinhedo que ele é todo parcelado. E Riverstones é uma parcela desse vinhedo, que a gente poderia chamar de um clima específico aqui de Gualtajarri, tá? E Gualtajarri tá aqui, ó. Depois eu mostro para vocês, eu subo o mapa aqui e mostro para vocês porque Gualtajarri também é tão famoso hoje dentro do Vale do Uco. Tá, mais algumas perguntas aqui, que a aula tá bem instigante hoje, né? Aula bacana, né? A Argentina vocês gostam, né? Eu também gosto. O Fernando falou, as rochas aquecidas durante o dia também ajudam as uvas a serem mais baixas. Então, por isso que eu falei, Fernando, também. Como é um pouquinho mais frio, as rochas elas refletem radiação e refletem essa luminosidade e radiação para as uvas. Mas depende do que se quer. Às vezes pode conduzir um pouquinho mais rápido exatamente para afastar um pouquinho, porque pode ser áreas um pouco mais quentes, enfim, quer afastar um pouquinho. Tudo depende de um planejamento de implementação. Hoje se tem muita tecnologia para poder se implementar muito bem aí, tentar aproveitar o melhor da região. A Regina falando que é lindo, realmente é muito lindo, tá? A Anne falando que a aula tá bem didática e tal. A Anne perguntou, e os taninos? Pois bem, boa pergunta, tá? Aliás, depois eu trago mais perguntas. Deixa eu trazer uma questão aqui para vocês legal. E até uma dica importante, tá? A Catena, ela tem um instituto. A Catena não só é uma das grandes vinícolas da região, como ela tem um instituto que desenvolve os vinhos locais, principalmente no sentido de pesquisa, de áreas, regiões. E eles fazem muitas, muitas pesquisas. Então é muito legal ler as pesquisas que eles fazem. Eu sou pesquisador, você sabe. O que se baseiam as minhas pesquisas no mundo dos vinhos? Eu tento sempre entender a relação de terroir com o perfil sensorial dos vinhos. É isso que se baseiam as minhas pesquisas pelo mundo como um todo. Então eu tento entender quais são as influências geográficas, as influências humanas e toda a soma dessas características de influências para o perfil sensorial dos vinhos. A Catena publicou agora há pouquíssimo tempo atrás, na verdade foi um livro da Laura Catena com Alejandro Virril. A Laura é uma historiadora e pesquisadora muito, muito famosa, inclusive, né? Ela se não estou enganado, até ela é formada em biologia, mas ela faz muita pesquisa de história e tudo mais. Chamado Malbec Monamur. Gente, esse livro é espetacular. Publicação recente, super nova, e fala muito sobre essas pesquisas da Catena
É lindo o livro, tá? Ele é bem ilustrado, ele é super bonito, olha que bonitas ilustrações, mas ele tem muito conteúdo, tá? Muito conteúdo, por exemplo, aqui, ó. Mostrando o efeito da Cordilheira dos Andes, mostrando... Sim, gente, esse livro vale a pena investir para quem quer realmente entender um pouco mais sobre vinho argentino. Tá? Esse é um livro novo, ele é caro, tá? Custa na faixa de seus 80, 90 reais, mas vale a pena, tá? Se chama Malbec Mon Amour, da Laura Catena e do Alejandro Virril, tá? Esse livro é espetacular, vale muito a pena. Tem um outro livro que ele é um pouco mais antigo, é um pouco mais difícil de achar, que conta um pouco mais da história do vinho argentino como um todo, claro, traz uns apontamentos para terroir, que é também da Laura Catena, chamado Vinho Argentino. Esse livro ele é muito bom também, e quem quer entender um pouquinho, esse é um livro um pouco mais antigo, até um pouco mais difícil de achar, mas vale a pena, tá? Mas se vocês conseguirem encontrar, o Malbec Mon Amour é um pouco mais fácil, e realmente vale muito a pena. E conta muito esse Malbec Mon Amour de muitas dessas pesquisas da Catena, que quando a gente lê a pesquisa, ela é uma pesquisa um pouco mais densa, muita informação, dados estatísticos, textos. No livro é mais bonitinho, né? Eles botam mais ilustrado, não é tão profundo, mas ajuda bastante a entender. Então, as áreas, as parcelas. Eu até postei, né? Que eu tava lendo, eu leio esse livro, eu volto nesse livro regularmente. Então, por exemplo, aqui eles mostrando um pouquinho do que é Vale de Uco, né? Ó, Mendoza como um todo, ilustradinho. Depois eles fazendo aqui uma pesquisa bem legal que eu tava vendo em Pará de Altamira sobre a questão do perfil dos solos. Vou mostrar aqui para vocês. Diferentes perfis de solos. Olha que legal. Para quem gosta, né? Eu sou apaixonado por isso, então fico completamente viciado. Ó, inclusive as formações de solo de Pará de Altamira, ó, aqui, ó. Tá vendo aqui, ó. Opa, aqui, ó. Dessa composição de solos coluviais, né? Depois a questão dos solos aluviais, enfim. Então ele é muito bom, muito, muito bom. Recomendo para quem é mais nerd, né? Para quem gosta aí de estudar. Recomendo, vale muito a pena. Então, entender isso é muito legal. Deixa eu ver quem é que tinha feito. Foi a Eni, né? Perguntou a questão dos taninos. E aí, para responder isso para vocês, questão de taninos, dá para gente trazer esse gráfico aqui. Isso aqui é o perfil médio dos vinhos Malbec de Vale de Uco. Malbec é a principal uva da região, certo? Então, o que acontece se a gente pegar aqui o perfil sensorial? Então, são vinhos com muita cor, são vinhos com uma intensidade média a mais de aromas e de sabores, são vinhos com tanino médio mais para muito. Mas, o que acontece? Esse é um dos grandes segredos de Vale de Uco. Como tem maior altitude, estende o período de amadurecimento das uvas. Então, tu vai reter maior acidez. Então, por mais que a gente parta de acidez média para média a mais, às vezes até muita acidez, dependendo da área, você vai ter na estrutura tânica, um tanino vem da casca da uva. A maturação fenólica, que é essa maturação da casca da uva, e isso vai envolver taninos, isso vai envolver as moléculas de cor, isso vai envolver moléculas de aromas e sabores, também vai tendo um amadurecimento ainda mais lento, mas muito adequado, porque lentamente vai amadurecendo, e o que isso faz? Com que também vai favorecendo cadeias mais longas de tanino, vai trazendo ligações moleculares, né, tânicas, a gente sabe que o tanino é muito reagente, e depois, quando vinifica, de modo geral, né, os produtores eles vão extrair bastante esses taninos, mas esses taninos vão ser muito mais macios. Então, tu vai ter vinhos com muito tanino, ou médio mais para muito, mas taninos macios. Taninos mais palatáveis em boca. Inclusive, tem uma das pesquisas do Instituto Catena que ele fala exatamente isso. Um dos grandes diferenciais desses vinhedos de maior altitude de Vale de Uco é que os taninos ficam muito presentes, mas muito macios. É muito gostoso. Esse é um dos grandes destaques dos vinhos argentinos. São taninos muito presentes, mas macios. E isso, ó, pontos muito favoráveis aí. Muito interessante. Então dá pra gente entender um pouquinho. Tá, já vou provar o vinho com vocês, mas antes deixa eu falar da onde vem esse vinho. E mais do que isso, deixa eu até mostrar aqui, né? Então o vinho que eu vou estar degustando com vocês é o Grand Inimigo Altajarri 2013, Cabernet Franc, que ganhou aí 100 pontos da Wine Advocate. Mas para a gente entender um pouco isso, da onde, como, quando e que mais,
Aonde está o Vale de Uco? O Vale de Uco, então, está... Aqui está a cidade de Mendoza, né? Então, mais ou menos aí, vamos botar 1 hora de carro, né? Vamos lá, tá 50 quilômetros, começa o Vale de Uco, aqui de Mendoza, tá? O Vale de Uco é dividido... Então, Vale de Uco, uma área grande dentro da província de Mendoza. Vale de Uco é dividido em 3 departamentos. Geopoliticamente, departamentos são agrupamentos de áreas um pouco menores dentro das províncias. A gente não tem essa divisão no Brasil, tá? No Brasil a gente tem estados e municípios. Na Argentina eles têm províncias, que seriam os estados. Eles têm os departamentos, que seriam áreas menores dentro das províncias, e dentro dos departamentos tem os distritos. Distritos são as cidades, tá? No Vale de Uco tem 3 departamentos: Tupungato, Tunuyán e São Carlos. Tupungato, Tunuyán e São Carlos. Então, 3 departamentos. Então já começa uma divisão aí. Os vinhos podem vir, as uvas podem vir de qualquer área de Vale de Uco e só chamar de Vale de Uco. Ou seja, quando tu vai listar a área de onde vem as uvas, tu lista lá Vale de Uco. Se tu tem uva vindo só de um departamento, ou Tupungato, ou Tunuyán, ou São Carlos, tu pode citar só o departamento. Então por isso que a gente, às vezes a gente vai pegar um vinho chamado Vale de Uco, a região. Daqui a pouco pega um vinho chamado Tunuyán, ou Tupungato, sabe que a uva vem só do departamento de Tupungato. Porque percebam aqui, nesse mapa, que a gente tem, por exemplo, Tupungato, os vinhedos que estão marcados em coloridos, por exemplo, Gualtajarri é esse vinhedo aqui, ó, verdinho, vermelhinho aqui. Percebam que os vinhedos de Gualtajarri, eles vão subindo a cordilheira acima, né? Ou seja, vão subindo a cordilheira, os vinhedos vão ficando mais altos. Então, uma uva vindo de Gualtajarri é muito diferente de uma uva vindo, por exemplo, de Pará de Altamira, que está mais ou menos aqui. Que é outro grande vinhedo, super importante. Então, dentro de Vale de Uco, 3 grandes departamentos: Tupungato, Tunuyán e São Carlos. Então, isso também pode vir especificado no rótulo, né? Da onde vem a uva, como um todo. Pois bem, são áreas de maior altitude, né? E para a gente entender um pouco isso, eu coloquei aqui no material para vocês um resuminho. Então, uva principal de Vale de Uco, Malbec. Tá? O que representa? Vale de Uco hoje é uma área com 29 mil hectares, representa 19,8% da província de Mendoza, certo? Ou seja, representa aí, no sentido de área de vinhedos, né? Quase 20% de toda a produção da província de Mendoza, e que isso representa quase 15% de toda a área de vinhedo do país. Ou seja, da Argentina como um todo. Então, olha que interessante aqui, né? Para a gente pensar e pegar como citação. Então, Malbec hoje é a grande uva. Tá? Então, a gente está falando aí que representa 40% de todo o Malbec de Mendoza hoje vem de Vale de Uco e representa quase 35% de todo o Malbec da Argentina hoje como um todo. Okay? Então, olha que interessante isso. E aqui a gente começa a fazer uma separação das áreas de Mendoza. Então, as áreas de Mendoza, a área vitivinícola de Mendoza é dividida em chamadas 5 grandes zonas. Então, Mendoza Sul, Mendoza Norte, Mendoza Leste, Mendoza Centro ou Primeira Zona e Vale de Uco. Isso tudo pegando como referência a cidade, né? Mendoza capital. Então, a leste de Mendoza, ao norte de Mendoza, ao sul de Mendoza e a primeira zona ali que eu falei para vocês, onde tudo começou na viticultura de Mendoza, que é Maipú e Luján de Cuyo. O que a gente está estudando hoje? Vale de Uco. Vale de Uco é dividido, então, em 3 departamentos: Tupungato, Tunuyán e São Carlos. Dentro desses departamentos, tem vários distritos. Distritos são as cidades. Então, às vezes é uma pequena cidade um pouquinho maior, não são pequenas cidades, são pequenas áreas.
e que hoje já estão sendo cada vez mais citadas nos rótulos. Então, se tu tem uva que vem de várias áreas de Vale de Uco, tu pode citar Vale de Uco. Se tu tem uva que vem só de Tupungato, tu pode citar Tupungato. Mas daqui a pouco tu tem uva que vem só de Gualtajari, que fica dentro de Tupungato. O que você pode citar? Gualtajari. Tá, mas se é Gualtajari, eu poderia citar Tupungato? Poderia. Eu poderia citar Vale de Uco? Poderia. Mas se eu tenho uma área mais específica, eu posso citar aquela área mais específica. Lembrando que na Argentina, as indicações geográficas exigem no mínimo 85% das uvas vindas de uma área específica. Tá? Então, no mínimo 85% das uvas tem que vir daquela área. Mas, de modo geral, muitas vezes, a maior parte das vezes, as uvas são 100% daquela área. Porque é lá que tu tem o vinhedo, colhe lá a uva, enfim, vinifica e põe aquela chamada nome da área. E aí, o que a Argentina começou a fazer? A Argentina lançou a ideia de indicação geográfica, que é tu pegar uma dessas áreas e tu ser catalogada oficialmente dentro lá, né, do Instituto Nacional de Viticultura da Argentina. Então, como que funciona uma indicação geográfica na Argentina, tá? Não se preocupem muito com isso, porque isso tem um pouco menos de representatividade. Como que funciona? Um grupo de vinícolas vai lá, se reúne, diz que a área é muito, né, positiva para vir, faz um estudo das características específicas da área e pede para o Instituto Nacional de Viticultura da Argentina e diz, olha, classifica essa área como uma indicação geográfica. Mas não tem regras de produção, de modo geral, tá? Então é bem mais dizer que a área geográfica lá é aquele local e aquele local destacado. Então, isso tá a Argentina passando por esse processo, mas mesmo quando a uva vem de uma área que não é uma indicação geográfica, o produtor muitas vezes cita. Né? Então aqui que vocês estão vendo as áreas. E se vocês estão vendo aqui, por exemplo, Pará de Altamira IG. Então Pará de Altamira já é uma indicação geográfica reconhecida. Gualtajari, IG. Já é uma indicação geográfica reconhecida. La Arboleda. La Arboleda ainda não é. Mas às vezes o produtor vai produzir a uva em La Arboleda e citou no rótulo La Arboleda. Pode? Na Argentina pode, tá? Então, a Argentina ainda não escreve, não obriga a escrever, é uma indicação geográfica. Mas Gualtajari, por exemplo, a gente sabe que já é uma indicação geográfica reconhecida. Então, o que importa pra gente é entender muito mais da onde vem a uva pelo que está escrito no rótulo. É o que mais interessa pra gente. Por exemplo, o vinho que eu vou degustar com vocês, ele é de Gualtajari. Aonde está Gualtajari? Gualtajari é uma área dentro de Tupungato, que é um departamento dentro de Vale de Uco. Falei para vocês no começo, os vinhos argentinos eles estão cada vez mais específicos, estão cada vez mais de uma área específica. Então, em vez de falar que o vinho é de Mendoza, ou em vez, falava que o vinho era de Vale de Uco. Agora, em vez de falar que é de Vale de Uco, fala que é de Tupungato. Agora, em vez de falar que é de Tupungato, fala que é de Gualtajari. Porque está cada vez mais específico. E isso é ótimo, né? A gente quer provar coisas diferentes, saber como são as características e tudo mais. Então, coloquei aqui no material para vocês também, bonitinho, lindão, organizadinho, fácil, fácil. Salve, salve. Né? Coisa linda de se ver. Os 3 departamentos. Então, vocês estão vendo esse grande oásis aqui chamado Vale de Uco. Os departamentos, Tupungato, Tunuaiã e São Carlos, com seus distritinhos aqui marcadinhos, onde ficam cada um deles, para que vocês consigam se situar. Aqui está a Cordilheira dos Andes, então quanto mais em direção aqui ao oeste, maior a altitude. Então vamos lá, pegar aquele famoso que eu vou degustar com vocês, por exemplo. Tupungato Gualtajari, é o 16. Onde está o 16? Está aqui, ó. 16 está aqui, ó. Os vinhedos vão literalmente subindo a cordilheira. Opa! Então são vinhedos que muitas vezes vão ter maior altitude e tudo mais. Por ter maior altitude e maior qualidade? Não necessariamente, mas é um bom indicativo na Argentina de ter aí perfis bem peculiares, tá? Pois bem, aí eu coloquei aqui no mapa para vocês, dando uma ampliada nisso e separando dentro dos 3 departamentos. Então, Vale de Uco, Tunuaiã e São Carlos, as áreas hoje
dos vinhedos, que ficam dentro dos distritos. Então aqui onde está Gualtajarri? Gualtajarri está aqui, ó. Chegando aí a quase 2.000 metros já os vinhedos, 1.600 metros de altitude. La Carreira consegue ter vinhedos até mais altos, sim, já chegando a quase 2.000. E então isso que a gente está vendo. Hoje, cada vez mais, os vinhos citando as áreas específicas. Então, em vez de só botar Vale de Uco, em vez de só botar Tupungato, vai lá e bota Gualtajarri. Vai lá e bota... pegar um outro famoso aqui, Vista Flores. Bota Paraje Altamira, porque são áreas específicas. Marcelo, o maior destaque disso é a altitude? Não somente. O maior destaque disso também é a composição do solo. Qual é a textura? Maior ou menor presença de carbonato de cálcio, né? Mais ou menos pedras. Se é uma formação mais coluvial ou aluvial, enfim. Mas a altitude também é importante, tá? Pois bem. Tá aqui bonitinho para vocês se situarem, né? O Prof. É Coisa Mais Querida também colocou o mapa das altitudes. Então lembra que eu falei para vocês? Ó, os vinhedos aqui de Gualtajarri, que estão aqui, ó. Eles já estão chegando a 1.700, 1.800 metros de altitude. Por isso que Gualtajarri também tá super famoso, tá? Eu vou explicar Gualtajarri para vocês um pouquinho, para a gente poder provar o vinho. Mas eu quero, antes de provar o vinho, falar rapidamente dos 3 departamentos, pelo menos de uma forma rápida. Lembrando quais são eles: Tupungato, Tunuaiã e São Carlos. São os 3 departamentos. Aí com seus vários distritos, seus vários vinhedos. Tá? Tupungato. Tupungato é a área mais famosa. Chuva na faixa de seus 300 milímetros, ou seja, é pouco. É a maior concentração de vinhedos de todo o Vale de Uco. Tá? Fica em Tupungato. Tem mais de 21 mil hectares hoje, né, de superfície como um todo. Né? Então, superfície plantada, a gente está falando aí de quase 3.000 hectares. Então, olha quanto ainda pode crescer em áreas. Né? Tem 21 mil área total, tem 2.000 e pouco de vinhedos plantados. Tá? Pois bem, é uma região hoje que os vinhedos passam de 1.000 metros, ou são a partir de 1.000 metros chegando a 2.000, grande amplitude térmica. Tupungato também é uma região com muito solo rico em carbonato de cálcio. E é aqui que tem essa área, esse distrito chamado Gualtajarri, que é o grande oásis do hoje Vale de Uco como um todo. Porque os grandes Cabernet Franc vêm daqui, o vinhedo Adriana é aqui, né? Então a gente tem aí coisas bem importantes acontecendo aqui nessa área, tá? Chove pouco, a gente viu, como um todo. Eu botei esse resuminho de Gualtajarri aqui para vocês terem isso como referência, tá? Que a gente tá falando de Tupungato como um todo, e falar de Gualtajarri é legal porque a gente entende um pouco que são as suas características, né? Ou seja, maior altitude, a gente tem um perfil de vinhos hoje com muita acidez, com muita concentração de sabor, vinhos intensos, Malbec é a uva principal, mas Cabernet Franc cada vez mais destacadas, a Chardonnay, o melhor vinho branco da Argentina hoje vem de Chardonnays daqui. Quem começou a plantar Chardonnay aqui foi a Routine lá nos anos 50, anos 60. Hoje Chardonnay, os vinhos de maior qualidade brancos da Argentina são Chardonnays aqui de Vale de Uco. E mais do que isso, a gente tem cada vez mais vinhedos em parcelas. Se a gente pegar os vinhos premium hoje, ou ultra premium, né, os vinhos ícones da catena, são os vinhos do vinhedo Adriana, tudo em parcelas menores. Olha aqui, ó. Mundus Bacillus Terrae é uma parcela, River Stones é uma parcela, Fortuna Terrae é outra parcela, os brancos com Chardonnay, né? White Stones e White Bones são parcelas diferentes. O que isso gerou? Vinhos, cada um com suas características e muito caros. Gente, é muito caro hoje os vinhos primos da catena. Tem muita qualidade? Tem. E são muito caros também. Muito, muito caros. Gualtajarri tem esse solo muito rico em, primeiro, solo com uma boa drenagem, solo com pedras e principalmente solos ricos em carbonato de cálcio. Então, favorece ainda mais a acidez, favorece destaques ainda maior no perfil sensorial dos vinhos e tudo mais. Então, características aí bem, bem distintas. Já vou provar um vinho, que é o grande inimigo com vocês, tá? Daqui a pouquinho. Vamos só passar mais os outros 2 departamentos. São Carlos é o departamento de Vale de Uco, que fica um pouquinho, né,
indo já em direção um pouquinho mais ao sul. Tem um pouco mais de áreas de vinhedos como um todo implementado. Os vinhos estão cada vez também mais destacados, estão mais valorizados aí, né, ganhando uma relevância um pouco maior, principalmente nessa área chamada Paragem Altamira. Paragem Altamira hoje já é uma indicação geográfica reconhecida, mas tem muitas vinícolas que estão explorando os vinhedos aqui de alta qualidade. O que acontece aqui? Aqui é mais seco, aqui é bem desértico, os vinhedos têm solos muito ricos em carbonato de cálcio, mas principalmente solos com uma boa retenção hídrica e com uma boa profundidade. Então, as videiras conseguem, e até algumas vinhas bem antigas tem aqui, tá? E as videiras não conseguem descer um pouco mais. Aqui a gente tem bastante amplitude térmica, as noites são bastante frias. Então a gente tem vinhos aqui também com uma boa concentração e com um bom frescor. Eu poderia destacar aqui, né, de São Carlos, com certeza os vinhos da Zuccardi. Aliás, a vinícola Pedra Infinita, ela fica aqui, tá? Ela fica aqui em São Carlos. Mas é impressionante esses vinhedos e esses vinhos aqui da Zuccardi. Esses vinhos premium da Zuccardi hoje, Canal Uco e Pedra Infinita, olha, para mim são os melhores vinhos da Argentina todo, tá? São os melhores vinhos da Argentina. São impressionantes. São incríveis. Os vinhos da Catena são incríveis também. Os vinhos da Grande Amigo são incríveis. Agora, Pedra Infinita é um negócio inexplicável. Inexplicável. Não à toa a vinícola ganhou realmente, né? 2 vezes a distinção, melhor vinícola do mundo, etc. Merece, tá? São impressionantes. Então, querem provar o que realmente Paragem Altamira, São Carlos consegue entregar de melhor, podem provar os projetos de Pedra Infinita aqui das áreas específicas. Bom, Tunuyaian é outra região que ela é um pouco menor, vem se desenvolvendo bem, né? Vem se desenvolvendo assim super bem no sentido de vinhedos. São áreas que estão cada vez mais valorizadas. Essas 3 áreas específicas, né? São Pablo, Locachacaie e Vila Flores, também se desenvolvendo muito bem, tá? Muito bem mesmo. Outra área que ela fica bem no meio, né? Tunuyaian fica bem entre Tupungato e São Carlos. Né? Se a gente pegar o mapinha aqui marcadinho, ó. Tupungato fica aqui, São Carlos fica aqui. Então Tunuyaian fica no meio do caminho. São Pablo é um vinhedo que fica coladinho com Gualtajarri, só tem um rio que separa, né? O rio Las Tunas passa bem no meio. Aliás, essa região ficou muito famosa por causa, ganha um nome, né? Tem um rio que se forma aqui, o rio Tunuyaian, vai ter uma barragem aqui muito importante para toda a Argentina, inclusive para Mendoza, e é bem significativo, tá? Essa área aqui, o rio. Então tem bastante, aqui tem bastante, não é que tenha água sobrando, tá? A água sempre é escassa na Argentina. A água sempre é escassa em Mendoza. Mas consegue ter um pouquinho mais de umidade. E aqui a gente consegue ter um pouquinho mais de chuva. E esse um pouquinho mais de chuva ajuda bastante aí a gente ter esses solos com uma boa drenagem, né? Então a água consegue, quando chove, ela desce um pouquinho mais. E essa água, ela fica essa chuva fica um pouquinho mais concentrada no período de primavera e no período de verão, que são áreas, são momentos importantes de necessidade hídrica do ciclo da videira. Então isso é bastante importante. Eu com certeza destacaria aqui a Bodega Salentine, foi ela que começou a exploração dessa região. Então logo depois veio, né, outras bodegas, como a Zuccardi, a Tapiz e outras vieram explorar aqui, mas com certeza a Zuccardi, e que aí querem provar um vinho bem representativo, a Salentine, né, que começou tudo na região. Acho que hoje a Zuccardi já tem vinhos bem legais aqui também, tem um projeto Fóssil e tudo mais, mas a Salentine com o projeto São Pablo é impressionante, assim, é um vinho que são caros, tá, gente? Vocês estão perguntando o preço dos vinhos. Esse projeto da Salentine, São Pablo, na faixa de seus R$600. Quem importa a Salentine para o Brasil, importador oficial, é a Zahil. Os vinhos ali de Paragem Altamira, das Zuccardi, quem importa Zuccardi para o Brasil é a Gran Cru. São vinhos na faixa de perto de R$2.000. E depois os vinhedos, o single vineyard da Adriana, as parcelas do vinhedo da Adriana,
Quem traz a catena para o Brasil é a Mistral, é na faixa de R$ 2.000 para cima. São vinhos bem caros, tá? São vinhos bem caros. Mas assim, esses produtores e outros produtores têm vinhos menos caros. Eu tô pegando aqui as grandes referências da região, que bota essa região como vinhos de alta qualidade de classe internacional para competir com os grandes vinhos do mundo. Claro que são mais caros, né? São grandes referências. Mas tem outros vinhos menos caros aí e que podem entregar tão bem, né? E com um preço menos caro. Mas deixa eu provar um vinho, então, de Vale de Uco, de Gualtajarri, que é o grande inimigo 2013, 100 pontos Robert Parker. Você viu uma dose aqui, queria deixar ele dar uma respirada e fez muito bem para esse vinho, inclusive, que já estava incrível. Aqui ele conta a historinha, se vocês olharem atrás, ó, ele conta a historinha, conta um pouco do processo de vinificação. O que acontece aqui nos melhores vinhedos de Gualtajarri? Como, por exemplo, acontece aqui no vinho no Grande Inimigo, eles fazem. A equipe da Aleana, da bodega do Grande Inimigo, o que eles fazem? Eles vão colhendo as uvas, como as uvas têm altitudes e maturação um pouquinho diferentes, é um pouquinho mais longa, é um pouquinho mais lenta a maturação, eles fazem 3 ou 4 vindimas para pegar as uvas na melhor maturação possível. Né? Então, tu compra o vinho, mas ele custa caro, mas ele também é feito de uma forma muito mais cuidadosa. Então, aqui um exemplo. Então, aqui, a equipe da Aleana vai passar 3 a 4 vezes em momentos diferentes no vinhedo para colher a uva na melhor maturação possível. Então, eles querem a melhor maturação do vinho possível. A El Inimigo, eles não gostam de usar, o Alejandro Virril no projeto, né, a Aleana, ele não gosta de usar a barrica nova, ele só usa barricas velhas. Então, esse é um vinho aqui que passa e ele fermenta em barrica velha e depois matura um tempo mais em barrica velha aí, alguns meses, né? 14, 15 meses para ter essa amplitude maior. Não passa por Cabernet Franc. Normalmente ele tem um percentual de Malbec que varia aí na faixa dos seus 5%, né? Então, em torno de 95% aqui do vinho é Cabernet Franc. E é um vinho 100 pontos, né, gente? Então vamos provar um vinho 100 pontos para ver o que ele mostra, suas características. Aqui conta a historinha, então ele tem 14% de álcool, 13,9, tá aqui. Aqui o selinho do importador oficial, né, que é a Mistral. Então a Catena, assim como a Aleana, são importados oficialmente pela Mistral, né? A Mistral bota um selinho aqui. São vinhos mais caros. Então o Grande Inimigo hoje custa na faixa dos seus R$800 no Brasil, mais ou menos, tá? Algo em torno disso, é caro. Mas o El Inimigo, que é uma linha baixa, custa menos, custa mais ou menos a metade disso. Bom, o que a gente tem aqui? Então, vou mostrar aqui para vocês, ó. Um vinho com já muita intensidade de cor, média mais para muita intensidade de cor. É um vinho que ainda apresenta, né? Ele tem ainda bastante brilho. É um vinho de 2013, então um vinho com 9 anos. Ele é um vinho que ele é um vermelho rubi ainda bem presente, com uma borda, né, um reflexo puxado aí pro granada, para laranjado. Mas o que interessa mais para nós é nariz e boca, né? Então no nariz, uma intensidade média a mais, é um vinho correto, é um vinho que apresenta muito nossa, assim, é legal a amplitude de aromas aqui, né? Vale de Uco, gente, tem uma peculiaridade. Os melhores vinhos de Vale de Uco, eles têm uma nota floral de violeta muito, muito perceptível. E aqui a gente tem. Né? Aqui tem essa nota aromática aqui muito presente. Muito gostosa. Tem uma nota floral. Tem uma nota de fruta madura. Aqui tem uma nota de uma cereja preta. Sabe aquela cereja bem madura? Tem essa nota aqui. Muito gostosa. Ele tem uma nota que ele lembra alguma coisa mais puxada por um giz, sabe, aquele farelo de giz. Alguns vão dizer que é um toque mineral. A fruta é muito evidente. Ele tem uma nota, tem um toquezinho de alcaçuz também, um toquezinho terroso de alcaçuz, muito gostoso. Isso sem agitar a taça. Vamos agitar a taça aqui 3, 4, 5 voltas. Nossa, quando tu agita a taça, fica com muita intensidade aromática e fica muito floral, mas aquela flor um pouco mais seca
e fica com muita fruta. Gente, vinho com 9 anos com muita fruta. Nossa, impressionante. Em boca. É bom. Mas vamos lá. Primeiro gole a gente não avalia, né? Vamos falar tecnicamente do vinho. Ele é bom. É óbvio que eu não vou descartar. Não vou descartar. Dane-se o mundo, entendeu? De vez em quando dá pra não descartar. Principalmente vinho bom. Primeira coisa que eu vou falar pra vocês, tá? Persistência de sabor. Tô falando com vocês e eu tô com o sabor do vinho na boca. Falando com vocês eu tô com a percepção do vinho na boca. A textura tânica muito gostosa. Claro, já tá super integrado aqui, cadeias longas, polimerizado, enfim. Mas esse primeiro ataque em boca é delicioso, delicioso. Agora vamos falar dele tecnicamente como um todo. Seco, tanino médio, mas muito integrado, né? Muito macio a estrutura tânica. O corpo dele, ele é um corpo médio mais e o álcool também é meio médio mais, mas muito integrado. É tudo muito integrado. E a acidez média mais. Então, é um vinho que tem uma estrutura de equilíbrio impressionante. O frescor dele é muito grande em boca, porque ao mesmo tempo que eu tô sentindo o sabor, eu tô sentindo o frescor ainda na boca, aquela sensação, aquela salivação um pouquinho mais alta, que tá me trazendo uma textura de boca mais interessante. É incrível, assim, incrível, incrível. E uma persistência muito longa. Esse vinho, para mim, tecnicamente, ele é um vinho excelente, né? É realmente um vinho de uma qualidade muito alta, tecnicamente falando. Mostra o que Cabernet Franc pode fazer na Argentina. Se vale 100 pontos, se não vale, se vale o preço que estão cobrando, se não vale, aí é outra coisa, tá? Aí é outros 500. Lembrando, né, gente? Cuidado, esses vinhos muito famosos estão chegando no Brasil por contrabando e falsificados, então não comprem de listinha, não comprem dos contatinhos, porque é fria, tá? Eu tenho um amigo meu, lá de Santa Catarina, eu fui visitar ele, ele tava com uma garrafa de Gran Inimigo, né, na geladeira lá, porque ele abriu e tava uma porcaria. O vinho tava com muito estranho. Cara, isso não é o vinho e tal. Ah, cara, comprou do importador? Troca. Não comprei do importador. O cara comprou de um contatinho. Um amigo que não sei o que e tal. O vinho tava, cara, o vinho pra mim era falsificado ou tava ruim. Então, gente, para comprar vinho argentino, comprem do importador ou comprem na Argentina quando vocês forem, porque pode, né? Tem uma cota que vocês podem trazer de lá, vocês podem comprar lá. Quando eu viajo, eu compro lá. Se não, compro do importador aqui. É mais caro? Mas quando tu compra o produto de verdade, né? Bom, mas não vale, não vale. É muito caro pagar R$ 2.000 um vinho da Catena e tal, não vale a pena. Bom, quando for a Argentina, compra. Você pode comprar, ou quando algum familiar teu for lá, pede pra ele comprar pra ti, enfim, né? Mas não vai comprar esses vinhos falsificados e contrabandeados, que isso é furada, né, gente? Estão tomando qualquer coisa menos o vinho original. Aí também não adianta, né? Só pra se enganar também, aí não funciona, não dá certo. Mas enfim, nível de qualidade desse vinho, ele é excelente. Claro, como falei pra vocês, vale 100 pontos, não vale. Aí é outra coisa, tá? Mas é um vinho realmente, tá no auge dele, tá? Eu tomaria ele agora, ele aguenta um tempo, ele tem acidez, ele tem sabor. O terciário dele começando a aparecer, os aromas terciários, ainda bastante aroma primário e um toque desse secundário, acidez, intensidade de sabor, muito sabor ainda, primário e secundário presente, então ainda vai por um tempo, mas já entregando, para mim o melhor dele tá entregando agora e vai perdurar um tempo nisso, depois vai começar a decair. Então quem tem ainda essa safra e quer tomar esse vinho no auge, é um bom momento aqui para vocês tomarem o vinho, né? 100 pontos, grande inimigo igual o Tajari. Mas a gente entende aqui um pouco dessa parte sensorial, essa parte de maior acidez, né? Então vinho com muita acidez ainda muito presente, um vinho com esse caráter um pouco mais fresco, a fruta é madura, mas é fresca, não é aquela fruta geleia, compota, sobrematurada, é uma fruta madura fresca, e isso é muito bom. E assim, muito bem integrados os elementos aqui, isso também
conta pontos de uma forma muito, muito interessante. Tá, vamos conversar mais um pouquinho? É legal a gente aprender, né? A Maria falando, quem puder visite a casa é o inimigo. Recomendo fortemente, tá? Uma das maiores experiências enogastronômicas da minha vida foi lá na Casa Virril, que é o nome, né, do lugar, que fica a Bodega Liana, tem um restaurante lá que é incrível, tá? Vale muito a pena mesmo. Vale mais comprar vinho na Serra Gaúcha melhor do que comprar vinho falsificado. Gente, comprar vinho falsificado, vinho contrabandeado é a maior furada que tem, né? Então, tipo, vocês estão se enganando, vocês estão prejudicando o mercado, então não comprem, gente. Assim, ó, é furada. Vai comprar um vinho que não é o vinho. Ou vai estar. Se for o vinho, a chance de estar estragado é absurda. Então, tipo, sabe? Não só para pagar menos e não ter o negócio, então não adianta, né? Não adianta. Carlos falou, preço vale a pena fazer uma lista, viajar para Buenos Aires, comer lá e comprar. Muitas vezes vinhos caros assim, quem tem condição de viajar para a Argentina, compra lá. Tem uma cota que pode impor, você pode trazer, né? Compra dentro da cota e traz, claro, sem nenhum problema. A Kátia falou, comprei para provar, porque geralmente na Argentina só se fala em Chandon. Quando se fala em espumantes, a vinícola do Vale do Uco está produzindo espumantes. Tem também produzindo espumantes lá, né? Ela falou que comprou um Extra Brut da Salentine. A Salentine, gente, é um lugar também que vale vocês visitarem, tá? Salentine é linda. Foi uma das primeiras grandes vinícolas a botar projeto em Vale do Uco como vinícola. É lindo, o restaurante é muito bom, a vista é linda. O projeto The Vines, aquela foto que eu mostrei minha ali, lá no Vale do Uco, daquele solo pedregoso, enfim, é lá no projeto The Vines, tá? Olha, é impressionante. É Tunuyaian, é incrível também. Tem várias vinícolas dentro do projeto The Vines, várias vinícolas incríveis, incríveis. Olha, vale muito a pena. Vale muito a pena. Tem um monte de vinícola legal, né? Tem um monte de vinícola, Montevierro, tem, começar a listar dezenas de vinícola. Superuco, que eu adoro. A o projeto Close Losete, né, do Michel Roland, junto com, né, com Marcelo Pelleriti, outros enólogos, tem coisas incríveis em Vale do Uco, uma quantidade de coisas, assim, impressionante. Vale muito. Vamos ver aqui. O Roman falou, além de Gualtajari, onde são outras indicações do Grande Inimigo? É o Cepillo, Agrelo, Cachaie, é legal isso, inclusive, né? Minha dica para vocês se vocês querem saber de alguma vinícola específica, entra no site da vinícola e olha os projetos que eles têm lá. Por quê? Porque eles estão regularmente pegando outras áreas de vinhedo e implementando os projetos. Então olhem lá, né, que vale a pena. Então entra lá na El Inimigo e eles têm lá os projetos listadinhos, inclusive como é que eles vinificam, como que eles fazem e tudo mais. Porque às vezes eles têm um projeto, um vinhedo que eles deixam de vinificar, daqui a pouco colocam um outro projeto, né, um outro vinhedo, e aí vai ter um novo vinho, enfim, então vale a pena entrar lá para ver, porque estão mudando constantemente, tá? Esse que você citou, sim, são projetos da Gran Inimigo. Quando eu tive lá, eu consegui comprar uma garrafa de cada um. Eu provei eles lá e depois trouxe uma garrafa de cada um. Esse aqui não, esse aqui eu comprei direto da Mistral, tá? Mas vale a pena entrar, tanto na Salentine, os produtores de modo geral, né? Tem muito, muito projeto legal que vale a pena vocês conhecerem, inclusive entrar no site da Catena e ver aquela. Eles têm uma ilustração muito bonita do vinhedo, do vinhedo Adriana, com as parcelas do vinhedo Adriana, tá? Bem, bem legal. Vale a pena. É muito bacana. O pessoal falando da Casa Virril, um lugar mágico. O pessoal falando do Domingos Que também é bem legal, né? O projeto Andeluna. Tem muito projeto legal lá, gente. Olha, Vale do Uco é um lugar que vale a pena ir, vale a pena conhecer. Visite porque é muito legal, tá? O pessoal falando que não era para eu descartar. Não, não descartei. Eu não vou descartar esse vinho, né? Não vou. O Marcelo falando do projeto Caroha, sim, né? Que é o projeto que é uma parceria da Catena com a Rothschild. Também bem legal, faz vinhos muito bons mesmo. Bom, tem muita coisa legal lá, né? Tem muita coisa incrível, tem muita coisa aí realmente espetacular, tem coisas aí super diferenciadas, tem coisas muito distintas e vale muito a pena, tá? Vale mesmo. Então, portanto, então tá aqui, ó, o vinho que a gente provou hoje, então Grão Inimigo, Gualtajari, 2013, Cabernet Franc, aqui um pouquinho, né? Aqui, ó, conta a historinha que eu falei para vocês, ó, que eu consigo pegar.
conta como ele foi vinificado, enfim, né? Conta a historinha também da importação e tudo mais. Das mentes inquietas, não. Das mentes inquisidoras de Adriana Catena, que é historiadora, né? Ela é oficialmente historiadora, por geração da antiga tradição vinícola, junto com Alexandre Vinil, reconhecido enólogo, agrônomo. Legal, conta a historinha aqui bacana. E fala um pouquinho do vinho como um todo. Legal, né? Bacana provar esse vinho, então, que importa é Mistral. Bem legal, tá? Bem bacana. Turma, adorei a nossa aula. Foi incrível. Foi realmente muito especial falar de Vale de Uco, ou Vale do Uco. E eu sou realmente encantado pelos vinhos dessa região. São realmente muito especiais. Gosto muito. E é legal a gente aprender, porque a gente pode procurar coisas diferentes, a gente pode procurar vinhos distintos, a gente pode procurar áreas diferentes, a gente pode procurar muita coisa legal aí pra gente entender sobre esses vinhos e sobre essas regiões e tudo mais. Eu adorei falar de Vale de Uco, realmente é muito especial. Gostei bastante. Obrigado a todas as participações e interações, foi incrível. Quero deixar um beijo muito mais especial para todos vocês. Deixar aquele brinde, né, para a tacinha, aquele brinde especial de final de aula. Você acabou de ouvir uma aula de vinhos do professor Marcelo Vargas, em formato de podcast. Para mais conteúdos, dicas e materiais sobre a bebida, acesse o site www.marcelovargas.org. Um forte abraço e até o próximo encontro.